Olá, seja muito bem-vindo ao Conteúdos Inteligentes. Eu me chamo Johnny Batista, o podcast que nos leva a uma viagem ao infinito, eterno, em busca de compreender os mistérios. Hoje, no nosso segundo episódio, falaremos sobre o tema Nem Todos Morreremos. Dentro da atual geração, na virada deste segundo milênio, ou pouco depois, no dia e hora imprevisível, o mundo inteiro entrará em angústia e perplexidade e terror, por causa do repentino e inexplicável desaparecimento de milhões de pessoas, de ambos os sexos, de idades variadas, incluindo crianças, e de todas as classes sociais e raça, em todos os continentes numa mesma hora. A palavra de Deus nos diz que haverá uma geração de crentes que jamais provará a morte. É convicção minha de que tais crentes já estão vivendo na terra hoje. Alguns dos que estão ouvindo esse podcast nunca descerão à sepultura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Na verdade, nem todos morreremos. Milhões que agora vivem jamais morrerão. Sem o auxílio da ciência, nem roupas especiais, nem foguetes interplanetários, os verdadeiros crentes serão transportados para um lugar glorioso. A Terra, com todos os seus encantos, prazeres e excitações, nada em comparação com esse grande acontecimento. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Tessalonicenses que os cristãos mortos ressuscitarão e, juntamente com os cristãos vivos, serão chamados para o seu encontro com o Salvador. Aqueles que são de Cristo serão levados e os que não são serão deixados. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, esse evento recebe na Bíblia o nome de arrebatamento. A palavra grega harpazo, que significa arrancar de súbito, transporte repentino e secreto, raptar, tomar com violência. A surpresa do arrebatamento. O dia do arrebatamento será um dia normal. O padeiro prepara o pão. As lojas estarão abertas. Homens e mulheres trabalham. Os aviões cortam espaço. Os ônibus, trens e carros trafegam normalmente. Uns se casam, outros fazem grandes negócios. Os lavradores plantam. Os juízes julgam. A polícia age. Os grandes governam, e no outro hemisfério dormem. Os pecadores se perdem nos vícios, nos jogos, nos prazeres da carne. Muitos remidos estarão em vigílias de oração. Outros, porém, trabalham normalmente, misturados com os ímpios, pecadores. Lucas capítulo 17, versículo 34 e 36 diz: Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada, a outra deixada. Haverá desastre de aviões, carros e trens pelo mundo todo quando pilotos e motoristas de repente forem arrebatados de dentro de seus veículos em movimento. O profeta Naum viu a total convulsão no trânsito que o arrebatamento causará. A convulsão no trânsito profetizada por Naum só se cumprirá em plenitude no dia do arrebatamento. Naum, capítulo 2, o versículo 4, na SBB, os carros andam furiosamente nas ruas, cruzam as praças em todas as direções, parecem como tochas, correm como relâmpagos. Veja bem, Naum profetizou há 800 anos antes do nascimento de Cristo, quando não existia o tipo de veículos e de congestionamento mencionado em sua profecia. Portanto, no dia do arrebatamento, os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas e rodovias em todo o mundo. Cruzam as praças em todas as direções. Isso, congestionamento no trânsito. Os carros andam furiosos nas ruas. Profusão de acidentes automobilísticos. Parecem como tochas, carros com faróis acesos. Correm
como os relâmpagos, veículo em alta velocidade que se compara a relâmpagos. Como os relâmpagos também indica o ronco dos motores, ou seja, veículos motorizados. No dia seguinte ao arrebatamento, os templos ficarão abarrotados de crentes nominais e descrentes, reunidos, apavorados e temendo pelo seu destino. Igrejas liberais, em que líderes hereges não pregavam a palavra de Deus e a necessidade do novo nascimento, estarão lotados com membros desesperados querendo entender o arrebatamento da igreja de um modo fantasioso, ou então alterar seriamente sua teologia. O desaparecimento dos cristãos deixará um vazio insuportável na humanidade. Uma onda de terror invadirá os continentes quando os meios de comunicação começarem a notificar o misterioso desaparecimento de milhões de pessoas. A frustração, a revolta, o desespero e a anarquia se instalam a nível incontrolável. Como o êxodo de Israel do Egito na noite da Páscoa deixou um rastro de pânico e morte, um caixão em cada casa. Assim, o transporte repentino dos salvos deixará no trânsito um rastro de sangue, destruição e morte. Hospitais lotados e lares em lutos. Grande terror na terra. Milhões de pessoas desaparecidas. O transporte dos cristãos para outro planeta fará balançar a pirâmide do poder e provocará a maior crise de toda a história. Esse acontecimento levará governos e instituições ao desmoronamento. Haverá desastre de aviões, ônibus e trens pelo mundo todo quando pilotos e motoristas de repente forem arrebatados de dentro de seus veículos, em movimento. Depoimentos fantásticos. Assim chegam centenas de comunicações e reportagens sobre aquela noite fatídica. Milhares e milhares de testemunhas, em verdadeiro estado de histerismo, traumatizadas em consequência de tão espantosas e fantásticas ocorrências, prestam depoimentos. O conteúdo dos estranhos informes da imprensa internacional, extensos relatórios religiosos e científicos. Comunicados recebidos via satélite, títulos e manchetes, informam que a situação no mundo é de calamidade total. Multidões desvairadas, enlouquecidas pelo medo, correm pelas ruas gritando por socorro. Muitas pessoas e crianças derrubadas, pisadas e mortas. Por toda parte há distúrbios, e a polícia é insuficiente para deter os assaltos e roubos, além de outros crimes. No mundo inteiro, as mídias online, imprensa, falada, escrita ou televisionadas que ainda funcionam trarão notícias aterrorizantes, em todos os jornais mundiais, nas suas edições extras, nas manchetes os títulos pouco diferem. Terror e destruição no mundo. Milhares de acidentes rodoviários, ferroviários, aéreos e marítimos, e em todos os continentes esta noite, milhões de pessoas desaparecidas, misteriosamente nas últimas horas. Parece que chegou o fim para este mundo. Todos os continentes abalados por imensos terremotos, maremotos e tsunamis. Milhões de pessoas mortas continuam insepultas. Em todas as partes do mundo, ficou constatado o inexplicável desaparecimento de alguns milhões de pessoas, de todas as raças e condições sociais, de ambos os sexos e de todas as idades. A certeza de que não morreram, pois a maioria dessas pessoas encontravam-se em suas casas ou nos templos, assistindo a reuniões religiosas. Simplesmente sumiram sem deixar pistas, embora os parentes e amigos pedissem a ajuda da polícia, os investigadores não conseguiram localizar nenhuma dessas pessoas. As investigações prosseguem, e estão sendo convocados todos os cientistas e líderes religiosos do mundo, para ajudarem na solução do mistério. Sabia-se que parte dessas pessoas desaparecidas, entre as quais muitas crianças, dormiam em suas casas na hora do acontecimento. Mas, inexplicavelmente, nesta manhã não se encontravam em seus quartos e nem em lugar algum. Suas roupas e pertences pessoais estavam intactos. Sumiram sem nada levar, nem dinheiro, talões de cheques ou documentos.
Cientistas de todo o mundo, reunidos após uma primeira análise dos recentes e estranhos acontecimentos mundiais, ligados ao desaparecimento em massa de pessoas em todos os continentes, resume nos 6 itens seguintes as suas conclusões. 1. Em todos os continentes ocorreu o desaparecimento em massa de pessoas. 2. As pessoas desaparecidas eram de ambos os sexos, de idade variadas, incluindo crianças, de todas as classes sociais e raças. 3. Os desaparecimentos ocorreram todos na mesma hora. 4. Não se sabe o número exato dos desaparecidos, mas calcula-se em alguns milhões esse número. 5. Até o momento, nenhuma dessas pessoas foi localizada viva ou morta, não há pistas, nenhuma levou os seus pertences, que sejam poupas, dinheiro ou valores. 6. Todos os desaparecidos sem exceção cujos nomes já foram relacionados, pertenciam à fé cristã. O espírito de religiosidade tomou conta do mundo inteiro de repente. Os templos do mundo inteiro estão superlotados, não comportando as multidões desesperadas. Pessoas que nunca sequer oraram ou rezaram na vida, e que nunca pensaram em Deus, agora permanecem nos templos orando, rezando. Pregadores se levantam em toda parte, de Bíblia em punho, improvisando templos, em clubes, teatros, cinemas e em estádios esportivos, chamando o povo presentes ao arrependimento de seus pecados, com suas pregações vibrantes. A corrupção multiplicou-se em todos os lugares e acredita-se que chegou mesmo o dia final para este mundo. Uma crise espiritual e moral está tornando a situação muito deprimente e insuportável no mundo. Uma onda de crimes invade todos os continentes, sem que seja possível detê-la. Não há a menor chance de segurança em lugar algum para ninguém, como se Satanás estivesse em toda parte. Há grande medo e imensas multidões dirigem-se para fora das cidades, rumo aos campos e montanhas, abrigando-se como podem. Procuram afastar-se das áreas urbanas e superpovoadas. O comércio e a indústria fecharam as portas, também as casas bancárias, as escolas, enfim cessou toda a atividade no mundo. Ainda funcionam as repartições dos governos, autoridades policiais, e as igrejas e templos de todos os tipos de religiões. É o terror do desconhecido. Em nosso terceiro episódio, abordaremos o tema O Céu. Aguardamos todos vocês. Até o próximo. Grande abraço.